Graças a Deus, irmãos. Tem que baixar, que eu sou pequeno. Eu fiquei com a incumbência de trazer para vocês sobre pessoas que são curadas por Jesus. Nós iremos abordar hoje o capítulo 5 do livro de João. Então eu queria que você, desde já, abrisse sua Bíblia no capítulo 5 do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam? Estão me ouvindo? Está tranquilo, dá para ouvir aí, né? Então, beleza. O que é que vocês esperam de um encontro? Quais as expectativas vocês colocam em um encontro? Há várias pessoas que nós nos encontramos com elas e temos momentos felizes. Ficamos alegres com essas pessoas. Há outras pessoas que nos encontramos e, infelizmente, elas só trazem lembranças ruins. Na verdade, péssimas. E há outras pessoas que nos encontramos que não conhecemos e a partir dali segue-se um processo de amizade. Assim como acontece com nós, aconteceu também nos tempos de Jesus. Várias pessoas... Obrigado, meu irmão. Várias pessoas cruzaram o caminho com Jesus. Várias pessoas também se encontraram com Jesus. Algumas delas tiveram reações boas, outras tiveram reações ruins. Todas essas pessoas que cruzaram e se encontraram com Jesus foram, de certa forma, beneficiadas por Cristo. Algumas voltaram para agradecer, outras simplesmente deram as suas costas e foram embora. A pergunta que eu tenho para fazer diante disso é como você se comporta após o seu encontro com Jesus. Ou, se ainda você não se encontrou com Jesus, como você imagina ser seu encontro com Ele após essa dádiva? Se aquelas pessoas soubessem quem estava na frente dela, elas teriam reações totalmente diferentes. Elas não estavam se encontrando apenas com um carpinteiro. Pelo contrário, elas estavam se encontrando com Deus de todo o universo. Cristo, o Filho de Deus. Nós iremos falar hoje sobre um aleijado que foi encontrado por Jesus e que teve reações totalmente diferentes do esperado. Vamos ler o texto. João, capítulo 5. Eu não irei ler todo o capítulo para a gente ganhar tempo. Na medida que eu for expondo o texto, a gente vai lendo os versos, beleza? Mas veja comigo a partir do verso 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua total dependência, Senhor, para a interpretação do texto. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Ajude-nos, Senhor, a sermos curados das nossas mazelas. Ajude-nos, Senhor, a abandonarmos a coisas que insistimos em nossas vidas e que não queremos cura. Por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo conduza nossas vidas à santidade e ao arrependimento. É assim que te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não irei falar para vocês sobre o contexto do livro. Ian falou sobre isso semana passada, ele fez isso com vocês. Mas sobre a sessão que nós iremos estudar do livro de João, ela vai nos trazer um desenvolvimento e um aprofundamento da incredulidade nacional das pessoas contra Jesus. O que essa sessão vai nos trazer é essa incredulidade das pessoas contra o Cristo. Para as pessoas, a emoção causada pelos milagres não era suficiente para superar a natureza controversa da sua mensagem como Messias e como Deus. A liderança religiosa de Israel, em particular, reagiu contra o aparente descaso de Jesus para com o sinal da aliança mosaica, o sábado.
Para os líderes religiosos era mais grave que curar uma pessoa com deficiência era ter feito isso no sábado. Já imaginou? O livro de João é o único que vai retratar para a gente esse fenômeno. E este milagre é o único que quem toma a iniciativa é Jesus. Então, o que Jesus encontra na multidão nesse texto que nós iremos ler? Qual o resultado do encontro de Jesus? E quais as implicações desse encontro? O primeiro ponto irá nos falar que o que Jesus encontra na multidão é um homem aleijado, um pecador aleijado. Veja comigo o verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. O que Jesus estava fazendo antes? Os acontecimentos anteriores é a conversa com a mulher samaritana, é o testemunho dos homens que estavam em Samaria, acreditando em Cristo Jesus, e depois na Galiléia, a cura do filho do soldado. Após isso, Jesus agora sobe para Jerusalém. O texto nos diz que, algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Nós não sabemos com precisão de que festa era essa que o autor estava tratando. Poderia ser a festa da Páscoa, poderia ser uma celebração da festa do tabernáculo, sem excluir a ideia de ser a festa do Pentecostes. Então, nós não sabemos com exatidão que festa era essa que estava acontecendo nesse momento. Só que no verso 2, João agora vai levar os nossos olhos para um cenário totalmente diferente. Enquanto no verso 1 ele diz que Jesus sobe a Jerusalém para ir para uma festa, ou uma cerimônia, no verso 2 ele vai nos mostrar uma outra realidade diferente da festa. Veja comigo, por favor, o verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas à volta. Essa entrada ela era chamada de porta das ovelhas, porque era por ela que as ovelhas passavam para os sacrifícios no templo. No templo tinha um puxado como um átrio, e nesse puxado tínhamos 5 pavilhões ou 5 colunas cobertas. E era lá que as pessoas ficavam para se cuidar do severo clima daquela época. A pergunta que nos fazem é, do oposto da festa, o que aquela multidão estava fazendo ali? O que aquelas pessoas procuravam? Vejam o verso 3 comigo. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Eles eram cegos, mancos e paralíticos. O que tínhamos ali eram pessoas totalmente esquecidas. O que tínhamos ali eram pessoas totalmente que estavam andando sozinhas. Eram pessoas que ninguém as ajudava a nada. Elas estavam caminhando no drama da dor, simplesmente sozinha. Era toda uma multidão ali. Quando a gente vai ver o que eles estavam esperando, o que essas pessoas estavam esperando ali juntas, naquela multidão, não era nada saudável, não era nada que lhes traria solução para os seus problemas. Veja comigo o verso 3, que eles estavam esperando. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, eram curados de qualquer doença. Um comentarista, nos falando sobre esse texto, ele nos diz que depois da agitação da água, o primeiro que conseguisse entrar no tanque, não é apresentado aqui como sendo necessariamente a crença do autor do 4º evangelho, ou nem como o ensino do Espírito Santo, mas claramente como a opinião do homem ou das pessoas que estavam doentes ali. Elas tinham essa interpretação de quando as águas eram agitadas, a primeira pessoa que pulasse era curada dos seus problemas. D.A. Carson, comentando o texto, ele vai nos dizer que essa agitação das águas acontecia por conta das fontes das águas. Quando as fontes das águas se agitavam, eles achavam que o anjo estava agitando as águas.
Nos manuscritos antigos não tem essa expressão. Foi colocado apenas para uma interpretação nossa. Mas o que de fato importa para a gente não é se as águas se mexiam ou se o anjo estava ali ou não. O que importa para a gente é que um homem foi curado e não foi pelas águas. O verso 5 diz que estava ali um dos paralíticos que já fazia 38 anos. Estava ali um dos paralíticos que fazia 38 anos. É importante a gente ressaltar que João traz para a gente essa ideia, nos trazendo o tempo que o homem estava ali. Ele está querendo nos dizer que era comum das pessoas saberem o tempo que aquele homem estava ali. Era do conhecimento de todos que, por exemplo, ia ao templo, a necessidade e a deficiência daquelas pessoas, e principalmente daquele homem, que estava ali há mais de 38 anos deficiente. Não era de nascença, mas fazia 38 anos que ele estava naquela situação. Isso era para a gente como um exemplo bem comum. Quantos de nós não vamos a um banco, e quando vamos ao banco, na porta do banco encontramos aquele deficiente? Se fôssemos novamente no banco, que ele estivesse andando, na nossa mente estaria, ele foi curado. Houve um milagre. Porque esse é o aleijado que eu conheço todas as vezes que vim ao banco. Ou seria muito normal ou anormal para a gente, se fôssemos à praia de Cabo Branco e víssemos aquele anão que anda com um negocinho de goiaba crescer. É comum de todo mundo aquele anão. Você já viu aquele anão? O anão de Cabo Branco? Ninguém viu? Já viu? Ele fica andando, o calçadão todinho, com a caçambinha de goiabada pedindo dinheiro. E há rumores que aquele anão tem uma casa no altiplano. Eu desconfio da ideia, mas há rumores que ele tem uma casa no altiplano. Mas, por exemplo, se ele, viesse a crescer, seria do conhecimento geral daqueles que já o viram. Se crescesse cabelo na minha cabeça, seria do conhecimento geral, é algo comum para todos vocês. Todos vocês já sabem que eu sou careca, então seria algo comum. É comum para vocês me verem assim. Nem minoxidil deu jeito, André. Nem minoxidil deu jeito. Só um milagre. E eu sei que vai vir esse milagre. Eu vou ter dinheiro e vou fazer o implante. É sério. Agora, diferente das pessoas que passavam por ele e não se importava, não ajudava, nós vemos Jesus. Alguém que se importou com ele. O verso 6 nos diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. E aqui nós podemos destacar pelo menos 3 coisas dessa forma que Jesus soube. Ele pode ter sabido a palavra? Não, né? Ele pode ter tido conhecimento, disseram que vale. Ele pode ter tido conhecimento da necessidade daquele homem e o tempo que ele estava ali aleijado, de forma natural e humana. Simplesmente alguém chegou para ele e viu Jesus, disse: aquele aleijado está ali há mais de 38 anos e precisa de uma ajuda. Ou por revelação do próprio Pai, ou a sua natureza divina informou a sua natureza humana a necessidade daquele homem. Isso é algo que nós não compreendemos. Mas são 3 sugestões que um comentarista traz para a gente sobre essa ideia da forma de como Jesus soube. Mas nisso percebemos que em Jesus ia ao encontro daquele homem, nós temos o entendimento de que ele conhece as deficiências de todas as pessoas. Ele sabe das situações de todas as pessoas, sejam elas passadas por pouco tempo, ou seja, elas também passadas por muito tempo. Jesus é aquele que sabe das deficiências. E conhecendo o coração daquele homem, o quão era difícil, Jesus lhe perguntou no verso 6, na parte B: você quer ser curado? Por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia para aquele homem? Quem, em sã consciência, há mais de 38 anos, enfrenta o tanque, alguém chega, você quer ser curado? É isso que eu estou esperando. Estou aqui para isso, para ser curado. A ideia é essa, de estar aqui há 38 anos. Mas Jesus faz uma pergunta óbvia naquele homem que estava doente,
para provocar fé e expectativa naquele homem que estava há anos agarrado em uma falsa esperança. E que a sua resposta não parecia ter muita fé de que Jesus realmente ia curar ele. Veja comigo a continuação do verso 6. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu tenho para mim, a gente vai ver isso no decorrer do texto, que ele tem problemas com resposta. Sempre é feita uma pergunta e sempre é dada uma resposta totalmente diferente. Jesus perguntou se ele queria ser curado. A resposta que ele dá a Jesus é totalmente diferente. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando ele olha para Jesus fazendo a pergunta, você quer ser curado? Talvez a expectativa que estava no seu coração ou na sua mente era: chegou o homem que vai me levar até o tanque. Chegou o homem que vai me conduzir até o tanque quando as águas forem agitadas. Eu agora não estou mais só. Ele simplesmente começa a reclamar da vida. Ele agora abre o coração, parece que ele estava depressivo e começa agora a reclamar, desesperançoso. Ele começa a dizer: não tenho ninguém que me ajude a entrar. Foi o que nós vimos no texto. Ninguém me leva, ou seja, eu estou abandonado, eu estou só. Ninguém me joga na minha falsa esperança. Ele se queixa de todo mundo. Antes de eu ir, já vem outro de mim e se joga. Eu nunca consigo chegar. Desesperançoso da cura para a sua vida, ele começa a reclamar da vida. É isso que este homem está fazendo. E com essa pergunta, talvez ele visse Jesus como aquele cara que iria solucionar seus problemas por meios místicos. E que, para surpresa dele, no verso 8, Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele homem que agora acabou de confessar a sua incapacidade e confessar que estava sozinho para ser curado, e aí até o seu poço de falsa esperança, agora recebe a ordem daquele que era capaz de mudar todo o seu estado: levante-se, pegue a sua maca e anda. O verso 9 nos diz: a partir daí imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Perceba que a resposta da ordem de Jesus foi totalmente diferente da resposta do que Jesus pergunta a ele. Ele agora imediatamente, e João nos deixa muito enfatizado, imediatamente, ele ficou curado. É pela voz daquele que criou o homem que ele se endireita seus ossos. Aquilo que estava sem vida começa e passa a ganhar vida. Juntas e medulas voltam a funcionar. Em outras palavras, Jesus olhou para aquele deficiente, conhecendo a sua necessidade há anos, e disse: pegue a sua maca, pare de se arrastar e ande. Como aquele homem estava num poço de falsas esperanças, prostrado e esperando soluções em meios místicos, talvez sejamos eu e você nessa noite. Talvez estejamos como ele para solucionar os nossos problemas que há tempo não conseguimos vencer. Talvez sejamos como ele procurando soluções nas coisas erradas. Talvez sejamos como ele, por exemplo, procurando solução para as nossas famílias. Há anos a sua família não tem jeito. Há muitos anos a sua família tem problemas e deficiências com o relacionamento. Ou talvez há anos você tenha deficiência no relacionamento com os seus pais. Talvez você responda a seus pais: não respeite, não honre, não obedeça. Isso é pecado. Talvez por anos você tentou mudar isso na sua vida e ainda não conseguiu. Ou não, talvez o seu poço de falsas esperanças esteja no seu curso ou esteja também no seu trabalho. Você coloca todas as suas expectativas de solucionar os seus futuros problemas no presente.
Você se deleita na faculdade, você se deleita no seu trabalho e acha que todas estas coisas vão solucionar os seus problemas. Mas é no estalar de dedos que você percebe que você está prostrado em um poço de falsas esperanças. É no estalar de dedo que você percebe que você está seguindo ídolos falsos, deuses falsos. E que rapidamente, ao destronar um, você já ergue outro em seu coração. Talvez esse poço de falsas esperanças esteja no seu orgulho, esteja na sua vaidade, ou esteja até mesmo na pornografia. Talvez há muito tempo você tenha se enredado por esse caminho e dia após dia, mês após mês, ano após ano, você não consegue solucionar esse problema. Ou talvez como ele, estejamos reclamando da nossa vida, nada está tão bom, tudo sempre está errado. O casamento não vai bem, a casa não vai bem, o relacionamento não vai bem, a igreja está um saco, os amigos não vão bem, o curso não vai bem, o emprego está terrível, ninguém lhe ajuda, ninguém estende a mão e você está caminhando sozinho. As suas reclamações são frutos daquilo que você tem colocado a sua esperança. E talvez mais uma vez você esteja colocando a sua esperança em um poço falso. Esteja mergulhando em um poço falso de esperanças falsas. Jesus Cristo, ele conhecia o tempo em que aquele homem estava passando pelaquela deficiência. Eram mais de 38 anos passando por aquela deficiência. Mas eu posso apontar para vocês outras pessoas que passaram tempos com deficiências e que pelo poder de Jesus Cristo foram curadas e seus problemas foram solucionados. A mulher hemorrágica estava há 12 anos com seu problema. A mulher encurvada, há mais de 18 anos. Nós temos o relato do cego de nascença. Este também foi curado por Jesus. O homem, o personagem que estamos estudando, estamos falando sobre ele estava há mais de 38 anos deficiente. Lázaro estava há mais de 3 dias morto. Jesus foi capaz de curar pessoas que aos nossos olhos seria impossível trazer cura. Jesus foi capaz de ressuscitar aquilo que já estava morto. Talvez a esperança em seu coração em mudar hábitos ou em mudar coisas que você precisa mudar já esteja morta. E diferente da resposta, da pergunta que Jesus faz, você tem respondido outras coisas. Você quer ser curado? Você quer ser curado destas coisas? Você quer ser curado destas coisas que há tempo você não consegue vencer? Pelo poder da voz de Deus, Ele também diz para nós: levante, tome a sua maca, pare de se arrastar junto com uma multidão cega e perdida espiritualmente. Levante e ande. O nosso Deus, o nosso Cristo, tem poder para isso. O que Jesus encontra na multidão é um homem aleijado, e o resultado do encontro com Jesus é um homem curado. Veja comigo o verso 9, a parte B. O problema para os judeus desse milagre não foi exclusivamente um milagre, como eu falei no início. Mas o problema dos judeus foi porque isso aconteceu no sábado. E é o que a parte B do verso 9 diz: isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a sua maca. Os judeus estavam fazendo uma referência, dizendo isso, a Jeremias 17, do 19 ao 27, que diz: assim diz o Senhor, guardem-se por amor da sua alma, não carreguem cargas no dia de sábado, nem as introduzam pelas portas de Jerusalém, não tirem cargas de sua casa no dia de sábado. Para aqueles judeus, em alto e bom som, pouco importava a cura.
O que estava em xeque, o que estava em evidência aqui era que a regra deles foi quebrada. Ele quebrou o sábado. No verso 11 ele diz: mas ele respondeu, o homem que foi curado: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E há aqui um contraste muito implícito entre a compaixão de Jesus com aquele homem, com aquele pobre homem, e a falta de interesse dos judeus, dos religiosos, pela necessidade daquele homem. O verso 12 nos diz: então eles lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Nós iremos ver nos próximos versos que este homem que se encontrou e foi curado por Jesus não tinha conhecimento de quem era Jesus. Jesus rapidamente se distraiu da multidão e foi embora. Então, no primeiro encontro, esse homem ainda não conhecia Jesus. Então, não sabia quem o tinha curado. O verso 13 nos diz isso. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Então, a primeira conversa com Jesus, o homem estava aleijado, impossibilitado, prostrado num poço de falsas esperanças. No próximo encontro com Jesus, no segundo encontro que nós iremos ver no próximo verso, o homem já foi curado por Jesus. E agora passará a saber quem foi que o curou. Veja comigo o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O tempo presente do verbo, não volte a pecar, mostra que Jesus está se referindo não ao que supostamente este homem veio fazendo durante os seus 40 anos, mas à condição presente desse homem. Seu estado presente indicava que ele não estava reconciliado com Deus, e Jesus sabia disso. Portanto, o Senhor adverte a não continuar nessa condição. Se não mudar sua condição, há aguardada para ele coisa pior do que a doença. Possivelmente, Jesus estivesse falando sobre a condenação eterna desse homem. E agora, no verso 15, eu acredito que cheio de alegria no coração, o homem foi contar para os judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Diferente da pergunta dos judeus, quem mandou você carregar a maca? Ele agora responde, foi Jesus quem me curou. Ele agora dá, e aquilo, isso é que eu falei com relação a responder o que não é perguntado. Os judeus tinham perguntado primeiro a ele, quem mandou você carregar a maca? E ele agora, após ter conhecimento de que Jesus o curou, ele vai para os judeus, e quando chega para os judeus, diz, foi Jesus quem me curou. Ele deveria responder, foi Jesus quem mandou eu carregar a maca. Mas parece que ele agora fala como ele está se sentindo, após ter conhecido Jesus, curado. Por isso, a sua resposta se torna diferente. Nos encontros que lemos de pessoas que Jesus curou, todas elas tiveram mudanças em suas vidas. Algumas apenas físicas e outras espirituais. Ambas serviam para o propósito final de autenticar a Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus. A ordem dada a este homem aleijado, que acabou de se encontrar com Jesus, foi: pare de pecar. Pare de continuar pecando, para que coisa pior não lhe aconteça. E quando Jesus dá essa ordem a esse homem, pare de pecar, o que Jesus queria com isso era que ele mostrasse arrependimento genuíno. Era que ele mostrasse mudança de vida. E esta ordem também serve para nós que tivemos um encontro com Jesus e que fomos encontrados por Ele. Essa ordem ela é explícita também para nós: parem de pecar. Parem de continuar pecando. Arrependam-se dos seus pecados. Mudem de vida. A ordem que Jesus deu a esse homem
deve também mexer com os nossos corações nessa noite. E nós devemos, assim como este homem ouviu a voz de Jesus, devemos também ouvir a voz de Jesus por meio da sua palavra. E diante daquilo que você diagnosticou nas primeiras aplicações do primeiro ponto, sobre seus pecados, sobre suas mazelas, sobre suas misérias, atender a ordem de Jesus e parar de pecar sobre as mesmas coisas. Talvez o que você esteja precisando ser curado seja sobre seus pecados de estimação. E é por isso que a sua devoção a Deus é tão aleijada, é tão deficiente. Talvez seja pela prática dos seus pecados de estimação que você cada vez mais tem se afastado da presença de Deus e de um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que quando você chega ao culto, o seu coração não arde como deveria arder. Quando, por exemplo, a palavra de Deus é exposta. Quando, por exemplo, louvores são cantados. Você se torna simplesmente apático a tudo aquilo que está sendo feito no culto do Senhor e para o Senhor. Porque você não tem parado de pecar deliberadamente. Nós estamos na casa de misericórdia. E todos nós, eu e você, precisamos da cura do Senhor para as nossas vidas. Talvez a cura que você precise hoje seja para andar novamente na leitura da palavra. Talvez a sua deficiência seja na oração. Ou talvez a sua deficiência seja na prática da piedade. Se você está com deficiência em andar por esses caminhos, atenda à ordem do Senhor, pare de continuar pecando, levante, pegue a sua maca, pare de se arrastar junto com a multidão cega espiritualmente e ande novamente por estes caminhos. Porque são estes caminhos que revelam aquele com quem tivemos o encontro. São estes caminhos que revelam o Cristo e o Deus que eu e você servimos. São estes caminhos que revelarão os atributos de Deus para mim e para você. Nos farão enxergar a Deus e a Cristo com uma maior beleza. Tirará aquilo que está embaçado aos nossos olhos, por causa da nossa cegueira espiritual. Você quer ser curado disso? Você quer continuar caminhando pelo caminho da leitura da palavra e pelo caminho da oração? Se arrependa dos seus pecados. Volte atrás nas suas práticas. Pare de continuar pecando e seja curado pela voz de Deus Todo-Poderoso. Talvez nós sejamos como aqueles judeus. Olhando apenas para os nossos ideais, olhando apenas para as nossas vidas. Estamos pouco nos importando com a dor do outro. Passamos constantemente por pessoas com necessidades, com dificuldades e com deficiências na vida. Mas simplesmente, como aqueles judeus e como aqueles religiosos, somos apáticos a tais situações. Porque a vida na qual se vive não é em prol do outro ou em servir o outro, mas é em prol a si mesmo e em servir a si mesmo. Talvez sejamos como aqueles religiosos que perguntou àquele homem quando foi curado: quem mandou você carregar a sua maca? Quem mandou você fazer isso? Se nós não nos alegramos com os nossos irmãos, se nós não sentimos a dor do nosso irmão, eu lamento, mas esses são sintomas de falsa religião. Esses não são sintomas de alguém que tem a visão reformada, mas que tem a visão totalmente distorcida e deformada do Evangelho. Porque não adianta de nada termos livros e livros em nossas bibliotecas, não adianta de nada conhecermos e conhecermos as Escrituras, não adianta de nada debatermos e debatermos assuntos teológicos, quando as nossas práticas de fato não condizem com nada daquilo que lemos.
Quando o outro precisa de ajuda e nós não estendemos a mão para ajudá-lo. Quando outros estão com deficiência de caminhar e não queremos caminhar com ele, porque os nossos olhos e o nosso coração estão muito mais voltados para nós, para os nossos ideais, para os nossos sonhos, para a faculdade, para o seu trabalho, para o seu emprego, para a sua família, para o seu relacionamento, para os seus amigos, do seu grupinho e da sua panelinha. O outro, o que é o outro para mim? Eis atitudes vazias de cristãos vazios. É isso que acontece. Nós não podemos ser e fazer como os judeus faziam. Esse não é o nosso papel, não é para isso que Cristo Jesus nos chama, não é para ser como os judeus. Não é para isso que Jesus nos chama. Os judeus cultuavam, faziam suas orações, ofereciam seus sacrifícios, mas não conseguiam praticar a obediência àquilo que estudavam. Eles eram, por assim dizer, aquilo que Jesus os acusou, eles eram copos, limpos por fora, mas podres, cheios de imundice por dentro. Eles eram guias cegos, eles eram sepulcros caiados, sepulcros belos por fora. Aparentemente bonito, aparentemente cristão, aparentemente reformado, mas interiormente deformados, cheios de imundície, caminhando no drama da dor junto com outros na multidão, junto com outros que estão deficientes e cegos espiritualmente. São às vezes nós, caminhando pelo caminho da falsa religião. O que nós devemos é ter cuidado, porque se você quer ser curado da falsa religião, você precisa começar a praticar o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É essa prática que nós precisamos executar. Pior doença que um ser humano pode ter não é um câncer, não é uma enfermidade. A pior doença que um ser humano pode ter e que Cristo rebateu e refutou o tempo todo é a falsa religião. Era o que ele rebatia. É o que as Escrituras rebatem. E nós não devemos ser assim. Devemos olhar para Cristo e ver nele a humildade de serviço. Mais do que aquilo que achamos que fazemos de bom, devemos servir. Ser servo vai muito além das leituras, dos debates, das conversas, vai muito mais além. Preocupe-se com o outro. Como igreja, aconselhemos uns aos outros, discipulemos uns aos outros. Vá no WhatsApp de alguém e pergunte do nada se a pessoa está bem. Pergunte se ela está precisando de uma oração, de caminhar junto com ela. Talvez ela esteja com deficiência em alguma coisa há muito tempo, mas ninguém ajuda ela. Seja você mesmo agente de cura para outras pessoas. Seja você mesmo esse agente de cura. Conduza essas pessoas até Cristo Jesus. Ao invés de levar ao poço da falsa esperança, conduza até os pés da cruz de Cristo Jesus. O que Jesus encontra na multidão, para finalizar, é um homem aleijado. O resultado desse encontro é um homem curado. E as implicações disso resultará no encontro com um homem religioso. Vejam comigo o verso 16. Os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. A razão da ira dos judeus estava definida
simplesmente nestas palavras, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. O problema não era a cura, era porque isso estava sendo feito no sábado. Ele poderia curar, mas no outro dia, não no sábado. Os judeus nesse momento começaram a falar, será que eles começaram a falar pessoalmente com Jesus, acusando-o de violar o sábado, ou o Senhor, conhecendo o coração deles, fala com eles antes? De um modo ou de outro, o Senhor, defendendo-se, indica que ao realizar aquela obra de misericórdia, no sábado, agiu de conformidade com o exemplo do próprio Pai. Mais grave do que curar no sábado era a pronúncia e a afirmação de Jesus declarar ser igual a Deus. Agora o bicho vai pegar. E eu só vou ficar no 18, vocês leiam o restinho em casa. Agora o negócio vai começar. Pior do que a cura no sábado, pior do que a quebra da lei, era justamente a afirmação de Jesus em dizer que se igualava a Deus, que era o próprio Deus e que era igual a Deus, era o Filho de Deus. Se até esse momento o Pai realizara a obra da preservação e redenção, como é que o Filho, que goza do relacionamento mais íntimo com Ele, não faria o mesmo? Assim entendemos, em última análise, que o Pai e o Filho estão empenhados na mesma obra. Por isso, no verso 17, ele diz: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vemos então no texto que pior do que violar o sábado era essa declaração de Cristo ser igual a Deus, de Cristo ser o Filho de Deus, de se colocar como pé de igualdade com Deus. Um comentarista nos diz que o autor, ao usar as palavras, mas também dizia que era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, evidencia mais uma vez o propósito do seu Evangelho. Esse propósito era fortalecer os crentes, para que pudessem continuar crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tivessem vida em seu nome. Esse era o propósito do Evangelho, esse era o propósito dos sinais, mostrar a Cristo e revelar a Cristo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, e aqueles que crescem em seu nome teriam vida. Como última e breve aplicação para a gente, crer que Jesus é o Filho de Deus nos faz testemunhar através das nossas vidas a outras pessoas aquilo que acreditamos. Esses sinais, essas evidências serviam para mostrar a Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, como o próprio Deus. E isso vai nos trazer alerta contra deuses falsos, contra aquilo que falamos no início, no meio e agora no final. Se Cristo é o próprio Deus, o verdadeiro Deus, que veio ao mundo, nos trazendo uma mensagem de salvação e esperança de salvação nele, e nós cremos nele, ele deve ser o nosso único Deus. Ele deve ser o único Deus a quem nós reverenciamos. Por isso, queridos, se aceitamos por fé os sinais que Cristo fez no passado, se aceitamos por fé o milagre da salvação em nossas vidas, não duvidem do Deus Trino. Ele, o nosso Deus, pode nos curar de toda e qualquer mazela que estivermos enfrentando em nossas vidas. Seja ela por pouco tempo, seja ela por longo tempo, seja ela já sem esperança de mudança, o nosso Deus
agiu no passado, age no presente e é poderoso para continuar agindo em nossas vidas. Você que está encurralado pelos pecados, prostrado a um tanque sem esperança, creia que Cristo é Deus. Ele realizou o sacrifício para irmos em sua direção. Ele é capaz de perdoar seus pecados e lhe reconciliar com Deus. O que você espera do encontro? Eu perguntei no início. Mas se você fosse encontrado por alguém, por estar tão perdido, ao ponto de não saber voltar, está tão quebrado ao ponto de não conseguir mais andar na caminhada cristã, está tão cego ao ponto de não conseguir olhar para o alto e saber que é de lá que vem o seu socorro, está tão encurvado ao ponto de não conseguir olhar para Cristo Jesus, a nossa verdadeira esperança. Eu e você fomos encontrados por Deus em Cristo. Quando estávamos afundados no poço do pecado, colocando, por exemplo, a nossa esperança e nossa confiança em falsas coisas e em coisas propensas ao fracasso. Quando estávamos caminhando e afundados no poço do nosso pecado, Deus, Ele proveu para nós um escape. Ele proveu para nós um milagre. Ele proveu para nós a salvação. Ele simplesmente nos amou, nos tirou do poço, nos lavou dos nossos pecados, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Nós podemos descansar em Cristo Jesus. Se Ele foi capaz de resolver o nosso maior problema e a nossa maior deficiência de andar até a Ele, o que era o seu problema, meu irmão, para que Ele resolva? Descansem no Senhor, confiem no nosso Deus, é Ele quem faz e realiza todas as coisas em nossas vidas. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa perdurar em nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te pedir cura espiritual nessa noite. Queremos pedir que o Senhor traga aos nossos corações confiança em Ti. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a não desconfiarmos do Senhor nos nossos problemas, nas nossas deficiências. E quando pensarmos, Senhor, em nos prostrarmos diante de deuses falsos, diante de poços de falsa esperança, ajude-nos a não estar encurvados, mas a olhar para o alto e perceber que é de lá que vem o nosso socorro. Quando estivermos, Senhor, com as nossas pernas quebradas ao ponto de não conseguirmos andar na leitura da Tua palavra e da oração, dar-nos força, Senhor, por meio do Teu Espírito, para o exercício da piedade, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não sermos religiosos. Ajude-nos, Senhor, a, por favor, colocarmos em prática tudo aquilo que lemos e tudo aquilo que ouvimos domingo após domingo. Nós temos um púlpito saudável, Senhor, e não temos desculpa para continuar pecando. Ajude-nos, Senhor, nos erros de percursos. Que a Tua destra fiel nos acompanhe. Ajude-nos, Senhor, por favor, no exercício da fé, a crer que o Senhor curou no passado, cura no presente, e continuará dizendo para nós: se quer ser curado, levante, pare de se arrastar e ande. Ajude-nos, Senhor, a confiar na Tua palavra, que é poderosa. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.